Irmãos, na oportunidade de hoje, eu peço que abram as suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Estaremos fazendo a leitura de todo o capítulo. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Aqueles que encontrarem, por favor, digam amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Eu estarei fazendo a leitura e peço que os irmãos acompanhem atentamente. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Macés. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Macés, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, e disseram: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não os vejais contestados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui neste primeiro momento, oremos mais uma vez. Senhor, querido Deus e eterno Pai, pedimos que o Senhor instrumentalize esta voz, instrumentalize essas palavras, que elas provenham diretamente do Teu reino celestial e do seio do Teu coração. Que fale por intermédio do Teu servo, que fale claramente à Tua igreja, a fim de produzir fruto de edificação, crescimento e fortalecimento. É assim que nós oramos, pela fé te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém. Neemias, capítulo 8. Ápice de uma longa história marcada de recomeço e reconstrução. E como toda história é melhor entendida pelo seu começo, façamos uma breve recapitulação. Em 586 a.C., Jerusalém foi sitiada e destruída pelos babilônios sob o governo do rei Nabucodonosor. O templo foi arrasado, a cidade deixada sob ruínas, e boa parte dos moradores da região foi levada para o exílio. Tudo isso como expressão do juízo e disciplina de Deus contra o seu próprio povo, que havia abandonado e desvirtuado as sua aliança. Décadas depois, aproximadamente 70 anos após o início do cativeiro babilônico, o próprio Deus promoveu o início do retorno dos judeus à sua terra natal em algumas etapas graduais. A primeira etapa ocorreu sob a liderança de Zorobabel, cuja empreitada resultou na reconstrução do templo. A segunda etapa ocorreu por intermédio de Esdras, sacerdote e escriba responsável por trazer o retorno dos ensinos da lei de Deus ao povo judeu após o exílio. E a terceira e última etapa ocorreu por meio de Neemias,
aquele que reconstruiria os muros da cidade. É o personagem dito do livro no qual nós temos meditado nos últimos meses e também estaremos nos debruçando na noite de hoje. Existe uma riqueza, irmãos, por trás do relato de reconstrução contido no livro de Neemias. Mas é uma riqueza que é só captada se nós rebobinarmos e voltarmos um pouco os ocorridos e acontecimentos que antecedem esta fase da história. Lembremos quem é Neemias. No livro, no início, na introdução, no capítulo de número 1, nos é apresentado que Neemias é um judeu nascido no período pós-exílio, que servia como rei, que servia como copeiro na corte do rei Artaxerxes. No mesmo capítulo, Neemias toma ciência a respeito da situação dos seus irmãos de Judá, os seus compatriotas que estavam em situação de grande miséria, vulnerabilidade e penúria. Essa informação enche o seu coração de comoção. Comoção que se manifesta não só em pranto e lágrimas, mas também em jejum e oração. Após 3 meses orando consecutivamente, consagrando-se a Deus e clamando por mercê e graça, Neemias então decide se apresentar ao rei a quem ele serviu. Daí então que entra o capítulo número 2, no qual Neemias apresenta o seu pleito ao rei. O pleito de voltar a Jerusalém e iniciar assim a empreitada de reconstrução do muro. Pleito esse que é acatado e deferido pelo rei. Voltando assim Neemias então com uma comitiva real e cartas de salvo-conduto. No capítulo número 3, nós vimos oficialmente o início da reconstrução dos muros, que contou com as mais variadas camadas da sociedade judaica. Líderes eclesiásticos, sacerdotes, levitas, famílias comuns do povo. Todos participaram comunitária e participativamente deste projeto em prol da reconstrução das muralhas. No capítulo número 4, nós vimos que esse processo não foi muito simples, pois houve oposição zombeteira por parte dos inimigos dos judeus, representado pelas figuras de Sanbalat e Tobias, que buscavam não só hostilizar os judeus, mas também inviabilizar a conclusão daquela obra. O fato que fez com que Neemias não só fortalecesse os pedidos de oração e vigilância por parte do povo, mas também instruísse o povo a trabalhar armado, para garantir a continuidade do serviço e também a própria segurança. No capítulo número 5, nós vimos a crise interna dos judeus, uma vez que não só sendo atingidos por inimigos exteriores, passaram a se degladiar entre si. Judeus mais ricos e abastados cobrando juros abusivos de irmãos mais pobres, algo que também demandou a intervenção de Neemias para resolver este problema. No capítulo número 6, ocorrem as conspirações e tramas de assassinato contra a vida de Neemias, que sobrevêm a sua vida na tentativa de desestimulá-lo e desencorajá-lo a concluir a sua empreitada. O que não acontece, pois após 52 dias, os muros são oficialmente reconstruídos. No capítulo número 7, ocorre a organização da cidade. Neemias comissiona e estabelece porteiros e líderes para guarnecer e assegurar a proteção dos muros de Jerusalém, terminando assim a sua reforma estrutural. Por que isso é importante? Porque durante 7 capítulos, o autor sagrado se dedicou a narrar sobre o processo de reconstrução do templo, dos muros, do restabelecimento dos portões da cidade e também do retorno da segurança a uma terra desolada. No capítulo número 8, o pêndulo da história muda. O foco já não é mais o concreto, a picareta, os tijolos ou a argamassa, mas as almas do povo de Deus. Se os últimos 7 capítulos narram como Jerusalém foi reconstruída, o capítulo número 8 narra como o povo de Deus foi restaurado. O centro sai do que é externo e passa para o que é interno. Deus é revelado no capítulo número 8 que a reconstrução dos muros foi só um meio para se atingir esse objetivo. Pois Jerusalém só era a terra prometida se o povo ainda se lembrasse do Deus da promessa. E esse aqui, irmãos, é a história de um povo que havia voltado do exílio, mas que ainda precisava oficialmente voltar para Deus. Pois não adianta de nada ter muros erguidos se corações permanecessem caídos. Não haveria proveito nenhum em restituir a segurança externa se a comunhão com Deus também não fosse reparada. Por isso, Neemias capítulo 8 não é uma mera história de um relato que conclui uma grande obra de engenharia que foi finalizada há 2000 anos. Isso seria muito reducionista e simplista. Na verdade, Neemias capítulo 8 registra o primeiro avivamento do povo judeu ocorrido após o exílio babilônico. E também retrata uma necessidade permanente da igreja. Pois as perguntas que pairam sobre este capítulo são as mesmas que pairam sobre as nossas vidas até os dias de hoje. Como Deus restaura um povo enfraquecido espiritualmente? Como recuperar o fervor, a sensibilidade espiritual e a constância que se perderam ao longo da nossa caminhada?
Como nós podemos voltar a desfrutar da vida que um dia usufruímos da presença do Senhor? Neemias capítulo 8 responde a essas perguntas e também nos dá o norte, que é o tema do sermão de hoje. Os sinais de um verdadeiro avivamento. Eu sou partidário da ideia, irmãos, de que as palavras são melhor entendidas no seu texto original e na sua expressão inicial. A palavra avivamento é uma palavra que vem do verbo avivar, e tem origem latina. E essa expressão, na língua latina, passa a ideia de acender um fogo que está quase se apagando, restaurar um vigor que está enfraquecendo. Ficar igual uma analogia: uma pessoa em estado de sufocamento que precisa de mais oxigênio. Por que isso é importante? Porque ter essa premissa fixada em mente nos ajuda a entender qual é o propósito e a natureza do fenômeno de um avivamento. Um avivamento ocorre na vida daqueles que já foram resgatados por Deus, daqueles que já foram tocados e aliançados pelo Senhor, aqueles que já têm identidade de filho, mas que no decorrer do caminho deixaram cair a intimidade. Como veremos mais à frente, Deus, em determinados e vários momentos da história, interveio para que o povo voltasse a não ter uma fé baseada e similar a uma brasa, mas que voltasse a encandecer como uma fogueira. E é o caso do povo judeu. O povo judeu tinha identidade respaldada nas promessas abraâmicas que foram concedidas aos pais, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. O povo judeu tinha revelação especial, palavra escrita, decálogo, 10 mandamentos. O povo judeu também recebeu livramentos, resgates, operações miraculosas e toda sorte de intervenção divina até se constituir como nação de Israel. Mas o povo judeu também, por ciclos de pecado, idolatria, abandono e desvirtuamento, acabou perdendo sua intimidade, embora tivesse essa identidade. Como Deus trata então um povo como esse? Como este povo pode voltar a ter mais vitalidade espiritual? Voltemos nossos olhos para o texto, versículos 1 a 13. E chegamos ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Reparem nisso no texto. Neemias não convocou um culto especial. Esdras não iniciou uma campanha. Os levitas não saíram de Jerusalém afora, convocando e exortando cada judeu para comparecer obrigatoriamente a uma Assembleia Geral e Pública para ouvir a leitura da lei de Moisés. Na verdade, o quadro aqui é diverso. O próprio povo pediu para ouvir a lei. O próprio povo quis ouvir a palavra de Deus. O que causa uma certa estranheza, porque após um período de sem insensibilidade espiritual, anestesia espiritual, exílio, Babilônia, culturas pagãs, o ideal fosse que o povo buscasse, ou melhor, tivesse que ser advertido para voltar para a palavra, ou recebesse uma nova palavra. Mas não é esse o pressuposto do texto. Não se trata então de uma nova revelação, mas de um retorno ao que já havia sido revelado séculos antes por intermédio de Moisés. Um retorno aos artigos fundamentais da fé. E esse é o primeiro ponto que nós devemos ter em mente ao olhar para este texto. O povo quis ouvir a Deus. E o povo procurou a palavra que já havia sido revelada e prescrita. Não foi uma nova revelação, ou uma manifestação extraordinária, ou uma aparição angelical que o povo quis buscar satisfação e contentamento, mas naquilo que Deus já havia passado para os seus antepassados. Esse episódio, na sua singularidade, já havia ocorrido anteriormente na história de Israel. Nos dias do rei Josias, quando Israel havia sido tomada por idolatria e ausência de moralidade espiritual, Josias teve que realizar reformas. O ápice foi o povo perder o livro da lei que estava sob ruínas dentro do templo. O povo havia perdido aquilo que tornava povo, aquilo que dava identidade. Josias então rasga as suas vestes, se compadece, se contrista e então inicia uma reforma. Ele faz o povo todo ouvir a lei. Na história da igreja não foi diferente. Na verdade, a reforma protestante, no início do século XVI, quando a igreja católica apostólica romana exercia grande influência e domínio sobre grande parte da Europa, a Bíblia permanecia longe do povo comum. As traduções eram majoritariamente em alemão, língua que o povo sequer falava, tendo em vista que a maioria era analfabetizada. Missas e homilias pregadas e ministradas em latim, de modo que isso não comunicava ao povo.
Nesse cenário, então, surge um homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano, que, insatisfeito com o sistema religioso vigente, se deparando e meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, encontrou uma verdade fundamental que havia sido esquecida: o justo viverá pela fé. A partir daquele momento, Lutero então entendeu que não era a igreja que atribuía autoridade à palavra de Deus, mas o inverso. Era a Bíblia que calcava a autoridade da igreja. A partir daí, então, nasce o princípio do sola escritura, somente a escritura, pois a centralidade da palavra devia conduzir à espiritualidade do povo. E não foi diferente posteriormente. Décadas depois aconteceu o avivamento puritano. Os puritanos, que haviam sido beneficiados com a reforma, entendiam que havia pureza do conhecimento, pureza da doutrina e pregação. O que não havia era coerência com a vivência e com a espiritualidade. Acertamos na purificação da doutrina, mas erramos ou estamos errando na condução da boa espiritualidade. Daí então que homens como John Owen e Thomas Watson iniciaram suas discussões de pregar e resgatar e enfatizar a necessidade urgente do retorno da palavra. Não era incomum encontrar sermões e exposições que durassem de 3, 4 a 6 horas durante o dia. Os puritanos pregavam incansavelmente e o povo tinha sede incansável pela palavra, com exposição, aplicação e exploração do que é doutrina bíblica. No século XVIII, a coisa aconteceu de forma similar. Houve um grande despertar, ocorrido na Inglaterra e também nas colônias dos Estados Unidos. John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, todos entenderam e percebiam que a igreja tinha muita ortodoxia, tinha muito formalismo e religiosidade, superestruturas e práticas eclesiásticas. Só não tinha espiritualidade. Tinha caído na sonolência e anestesia. Daí então eles iniciaram operações de pregação, evangelismos e exposições campais para todos aqueles que ainda se encontravam indiferentes e apáticos à palavra de Deus, voltassem a ter vitalidade. Os personagens mudam, irmãos. As circunstâncias passam e as figuras se alteram, mas o método permanece o mesmo. Deus reencontra o seu povo da mesma maneira que o encontrou pela primeira vez, na sua palavra. Da mesma maneira que encontrou Israel quando falou por meio do Monte Sinai, meio a trombetas e relâmpagos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, e dá o decálogo, os 10 mandamentos, termos de aliança. Toda vez que o povo de Deus voltou a ter vitalidade, foi porque, na verdade, lembrou que somente na suficiência da Escritura poderia encontrar a cura para a insuficiência da sua espiritualidade. Foi assim que os homens voltaram a ter Bíblia, grandes teólogos, pregadores e homens bíblicos. Mas esses homens não eram livrólatras, eles não eram adoradores de Deus. Eles sabiam que a Bíblia só era e é sagrada porque o Espírito que soprou sobre ela é sagrado. Não é o papiro, a tinta, o pergaminho ou a encarnação que torna a Bíblia um livro especial, mas o poder de Deus está nela e fala por meio dela. Talvez uma das maiores tragédias da nossa época seja que nós somos a geração que mais tem acesso à Bíblia e ainda assim tem menos fome por ela. Como frequentemente nós encontramos Bíblias empoeiradas sobre estantes e armários que mal conseguimos diferenciar dos seus enfeites. Como frequentemente deixamos Bíblias abertas, no Salmo de número 91 ou quando não 23, acreditando que a sua mera presença pode servir como um amuleto espiritual e nos livrar de algum mal que nós não conseguimos enxergar. Outras vezes a tratamos como se fosse uma aspirina teológica, que é consultada apenas quando a dor chega, o bolso aperta ou a consciência pesa. Quando finalmente nós paramos para ouvir esta palavra que foi escrita e revelada, nos dirigindo aqui à igreja, tememos, direcionando o olho para o pastor e outro para o relógio, escutando com o ouvido de cronômetro, temendo que a exposição passe nos seus 40, 45 minutos. 40 minutos ou 45 nós consideramos tão pequenos e curtos quando estamos assistindo a um jogo de Copa do Mundo, seja no primeiro ou no segundo tempo. É muito interessante quando nós temos tempo para tudo, menos tempo para Deus. Mas na verdade não é falta de tempo, e sim falta de amor. O povo de Neemias passou 6 horas consecutivas ouvindo uma pregação. É o que diz o versículo 13. Da alva, do alvorecer, até ao meio-dia. 6 horas ouvindo pregação. E não ouvindo com escuta passiva ou ouvindo desinteressado, mas ouvindo com atenção. Ouvindo com reverência, como nos mostra o versículo de número 5 e 6. À medida que Esdras via,
o povo se levantava em ato de reverência. Amém, amém. A palavra de Deus, irmãos, nunca foi dada para servir como um mero auxílio emergencial em momentos de aflição e angústia. A palavra de Deus nunca foi dada para ter uma importância de segunda categoria dentro das nossas vidas. A palavra de Deus, ela foi dada para governar a vida de todo o povo da Deus. E o povo de Neemias permaneceu horas ouvindo a luz, porque havia compreendido que nós temos dificuldade para entender. A palavra de Deus não é acessório da vida cristã. Ela é a fonte principal e própria da vida espiritual. E o que nos retoma e nos reacende de volta ao Senhor não é a inovação de um método criativo, não são cultos de revelação, não são votos firmados no monte, não são manifestações teofânicas extraordinárias, anjos trazendo novas mensagens. O que nos renova é reencontrar Deus da mesma maneira que Ele nos encontrou, na Sua palavra. E é por isso, igreja, que o primeiro sinal de coração avivado não é que ele fala mais sobre Deus, é que ele busca ouvir a Deus. E o que essa escuta promove? Versículos 9 a 10. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo ouviu a palavra, e a palavra era um atestado de culpabilidade, pois a palavra falava abertamente de que se o povo violasse a aliança, o próprio Deus enviaria um juízo e sanção contra o seu próprio povo e retiraria daquela terra para a qual lhe haviam direcionado, como uma forma de disciplina e juízo em razão do desvirtuamento moral e espiritual. Isso aconteceu. O exílio é a prova da quebra da aliança. Em razão dessa escuta, representada pela lei de Moisés, que compõe os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis a Deuteronômio, o povo se quebranta, o povo se entristece, o povo se contesta. E existe aqui um elemento muito interessante que ocorre na vida de todo filho de Deus. A palavra, ela sempre gera uns arranhões. Para aqueles que estão vivendo uma vida de movimento, para aqueles que estão vivendo em baixa espiritualidade, têm pouca vitalidade, aquilo que Deus é, sempre no seu contraste, vai nos quebrantar, vai nos contestar. Essa é a prova, na verdade, de que há pulso e vida espiritual em você. Se você é exortado, se você é confrontado à luz dessas escrituras, isso é prova de que Deus ainda fala com você e que habita em você a identidade que Ele lhe atribuiu quando Ele converteu e salvou. Há pulso, há coração, há batimento. E o oposto também é verdadeiro. Ouvir essas palavras e não sentir absolutamente nada é um atestado de obra espiritual. Não se fragilizar, não se quebrantar, não se desmanchar, não se sentir, não se constranger é um sinal de ausência de pulso espiritual. O povo chorou, o povo se quebrantou, o povo entendia que não tinha como se justificar, pois recebeu livramentos, promessas, milagres, havia sido agraciado por proteção, uma terra frutífera que Deus havia tornado, e ainda assim optou o caminho da perdição. Isso acontece muito frequentemente dentro do texto bíblico, quando alguns homens das Escrituras se deparam com a glória de Deus e se diminuem diante do contraste da sua própria pecaminosidade. É o que acontece com Davi quando é confrontado por Natã. Pequei contra o Senhor. Quando Jeremias tenta parar de pregar e diz que não vai mais proclamar qualquer verdade a respeito de Deus, as tuas palavras me ardem nos ossos. Assim como Isaías, quando contempla Deus na visão do grande trono. Todo homem que já foi regenerado e salvo, ainda que esteja respirando por aparelhos, quando for confrontado com a palavra da verdade, vai sentir um pesar. Vai sentir o pesar por aquilo que não é e que deveria ser. Mas, paradoxalmente, o povo é advertido, foi confrontado. O livro poderia acabar aqui, mas aí só seria uma sentença de condenação. Então, lhes é dito: ide comer carnes gordas, tomar bebidas doces e enviar porções aos que nada têm preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, essa expressão no texto original, ela carrega uma riqueza sem igual. A expressão alegria, utilizada aqui no texto original, só aparece 2 vezes durante todo o Antigo Testamento. E nas 2 vezes em que ela surge,
são em situações em que o povo está na presença de Deus, havendo renovação de votos, de aliança, vínculo e compromisso. A palavra em hebraico para alegria aqui é Shedah. Há outras palavras utilizadas e designadas para alegria, mas este tipo de alegria só aparece neste texto e em outro texto da Escritura. Quando a Arca da Aliança volta para Jerusalém e o povo todo em festim, em polvorosa, em celebração, comemora junto a Davi, porque Deus está de novo no meio do seu povo. Shedah, na verdade, é a alegria pactual. É o contentamento de ter Deus vinculado com você, Deus em vida comunal ao seu lado. O que Neemias e Esdras estão dizendo aqui é o seguinte: parem de chorar, porque Deus está mandando vocês ficarem alegres. Encontrem alegria no fato de que Deus continua recebendo vocês graciosamente. Encontrem alegria no fato de que Deus tem alegria em receber vocês de volta. Assim como teve alegria na primeira vez que nos resgatou. Assim como teve alegria na primeira vez que nos encontrou. Deus não é um Deus despersonalizado, meus irmãos. Nós não direcionamos orações, petições, súplicas, louvores e cânticos com esses nossos timbres e potências vocais questionáveis, como se Deus ele não sentisse, ele não acatasse, aprovasse ou se comprazesse em nós. Deus é um Deus de alegria, e essa alegria que ele tem em nos restaurar flui como uma fonte para nós. Mais bela é a construção de Neemias e Esdras quando ele diz: força, a alegria do Senhor é a vossa força. O texto original para força, a expressão é Maos, que significa refúgio, fortaleza. A sentença é: a alegria do Senhor é a vossa fortaleza, é o vosso refúgio. Vocês pecaram, caíram da graça, se afastaram, violaram os termos da aliança, receberam justo juízo, sofreram, mas agora não só a reconstrução de muros e ruínas, mas também a verdadeira reconciliação espiritual. Essa é a verdadeira alegria. Não há mais Babilônia, Nabucodonosor, reinos, opositores, Tobias, Sanbalat. Não há ninguém que vá contar essa alegria, pois a alegria aqui é calcada, guarnecida, respaldada em uma sólida rocha de natureza eterna. É refúgio permanente. Nós temos uma grande dificuldade de ser crentes, meus irmãos. Pois se a nossa alegria é o próprio Senhor, que é uma fortaleza, quem é que pode furtá-la de nós? É uma situação financeira difícil? São crises no casamento? São problemas no emprego? Problemas psicológicos? Circunstâncias adversas, imprevisíveis e incontroláveis? Não, porque a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. E esse é o combustível de todo crente. E um coração avivado não é um coração que nunca chora. Davi chorou, Jeremias chorou, Isaías chorou. É um coração que na verdade não para nas lágrimas, pois depois da confissão vem a reconciliação. Depois do arrependimento vem a Shevá, a alegria do Senhor. A alegria de saber que Deus continua sendo gracioso. E essa é a verdadeira força da igreja. Não é os seus recursos, suas empreitadas evangelísticas, suas organizações bem sofisticadas, obtenção de recursos por parte de instituições e outras igrejas, pregadores eloquentes que têm uma boa retórica e oratória. A força da igreja é o refúgio eterno, que é a alegria proporcionada por Deus. Essa é a força da igreja, que nasce quando pecadores restaurados voltam a desfrutar da comunhão com Deus. E é por isso que o crente, quando ele vive na culpa, ele adoece espiritualmente. Quando ele para nesse estágio apenas da confissão, ele não progride espiritualmente. Muitas pessoas estagnam, deixam de voltar à igreja, deixam de desenvolver e retornar para uma vida devocional e de oração, simples e unicamente por conta da culpa. Porque passaram a acreditar de uma forma muito errônea e equivocada que perdão é sensação. Convicção de redenção é sentimento. E não é isso que Deus nos diz. Se a alegria do Senhor é um estado, esse é um estado que ninguém pode tirar de nós. Essa alegria que na verdade no Novo Testamento aparece sob uma nova roupagem e uma nova declaração. A alegria da reconciliação, de ter a paz, que o seu coração agora é preenchido pela declaração de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa alegria que é um vínculo umbilical, é um vínculo indissolúvel que lhe une eternamente com Deus. É essa a alegria de Deus. E isso ninguém pode tirar dele.
É por isso que a dor que o seu pecado causar não é maior do que a alegria do Senhor em lhe restaurar. E o texto não termina por aí. Vejamos agora os versos 13 a 18. Como essa transformação frutificou na vida deste povo. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas. E isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muita alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Percebam que ao 2º dia, novamente o povo voltou para ouvir a lei de Deus. Aquele povo extremamente sequioso, sedento, árido e anelante pela palavra de Deus. O povo que aspirava, depois de muito tempo, ouvir pregações, ouvir a lei, que era o símbolo da sua aliança com o Senhor. E ao 2º dia, eles voltam para perceber que haviam negligenciado algo que havia sido estabelecido há muito tempo. Deus havia estabelecido e prescrito para Israel a comemoração da festa dos tabernáculos. Festa essa que é equivalente ao nosso dia de ação de graças. Festa em que o povo, durante 7 dias, recolhia palmeiras e ramos e habitava em tendas e habitações que não eram uma residência de concreto. Isso para relembrar que o próprio Deus, durante 40 anos de peregrinação do Egito, havia provido, sustentado e agraciado este mesmo povo com a providência, independente de recursos, méritos ou esforço próprio, até levá-los efetivamente para uma terra que mana leite e mel. Então, quando eles celebravam o banquete, deveriam lembrar desse tempo de escassez, mas também de providência. Percebam que a progressão do texto. Primeiro, o povo escuta a lei. Essa lei gera compreensão. Essa compreensão gera quebrantamento. Esse quebrantamento gera alegria. E essa alegria agora vai gerar obediência. O povo faz uma coisa que não fazia desde os tempos de Josué. Há séculos o povo não obedecia este comando de Deus. O povo vem a obedecer, porque a alegria produziu obediência. É um sinal de transformação. Existe uma definição muito interessante entre reforma e avivamento. Reforma, segundo Francis Schaeffer, é Bíblia pregada. Avivamento é Bíblia vivida. Enquanto reforma diz respeito à purificação e pureza doutrinária, genuína pregação da palavra, avivamento diz respeito à condução espiritual da Bíblia. Aqui, meus irmãos, nós vemos as duas coisas ocorrendo em simultaneidade. As duas coisas coexistindo e ocorrendo ao mesmo tempo. Pois somente quando essas coisas ocorrem em simultaneidade que o povo de Deus volta a ter espiritualidade, volta a ter vitalidade, pois uma coisa não anula a outra. É possível que você reforme uma igreja que tem uma deficiência doutrinária e isso, consequentemente, vai gerar uma boa vida espiritual. Haverá indicadores de transformação, pois o Espírito de Deus honra a palavra de Deus. O Deus que soprou na palavra vai soprar agora na sua vida. Se você crê, se você escuta, se você consome, se você é faminto, se você digere essas palavras, ele vai fluir através do seu viver. Nós, infelizmente, traçamos uma distinção e um paralelo que não existe. Muitos de nós somos mais apegados ao que é reforma. Falamos a respeito de coisas insondáveis, inefáveis, conhecimentos grandiosos demais, escatológico, dispensacionalismo, aliancismo. Falamos a respeito sobre coisas que nós sequer conhecemos, tudo para parecermos filósofos. Bom, se você se apega apenas à reforma, você vai ser um bom filósofo. Mas se você morre na reforma, você nunca vai ser um cristão.
pois biblicidade sempre vai produzir espiritualidade. E o oposto também é verdadeiro. Normalizou-se em algumas denominações carismáticas e de um viés um pouco mais pentecostal e neopentecostal a ideia de que ser conduzido pelo Espírito é o suficiente. Bom, mas o Espírito de Deus não contraria a palavra de Deus. Não adianta dizer a letra mata, mas o Espírito vivifica, pois a letra que fala de morte é a mesma letra que gera vida por meio do Espírito. E você será conduzido de forma sinérgica por esse Espírito Santo, que irá honrar a palavra que você ouviu, que agora plantou semente no seu coração. Nós não podemos, irmãos, normalizar ter mentes informadas e corações petrificados. Nós não podemos ostentar muito saber e nos contentar em negligenciar ou viver. As duas coisas são complementares. Um sempre vai gerar o outro. O sermão da sua boca nunca vai contradizer a pregação do seu coração. E é por isso que o coração avivado não é reconhecido por quanto sente, mas sim quanto obedece. É igual o texto que nós vimos no momento de confissão da liturgia. Uma indagação de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O grande teste dos 9 a respeito de espiritualidade, fruto conversivo, Espírito Santo, é o caminhar daquele que professa aquela fé. Ao chegarmos ao final desse texto, percebemos que Neemias 8 não é apenas a história de um povo reunido diante de uma palavra. É a história de um Deus que restaura exilados, que reaproxima e reconcilia pecadores, que reacende uma brasa que está quase desaparecendo e transforma em uma labareda de fogueira. É Deus soprando, Deus injetando, é Deus infundindo vida onde Ele mesmo já havia produzido. Mas como um Deus santo pode perceber uma alegria, e com alegria um povo que tantas vezes quebrou sua aliança? Como Ele pode dar e fluir o seu shevá, a sua alegria para pecadores? A resposta nunca vai estar em Neemias, Esdras, os levitas ou qualquer outro que os antecedeu até esta fase da história. A resposta está em João, capítulo 15, versos 9 a 11. Essas palavras são muito conhecidas, ditas por alguém que surgiu séculos após Neemias. Ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja e seja completo. Gozo é alegria. E essa expressão dita por Jesus no original é tão bela que ele fala que o gozo aqui, a alegria, vai transbordar, vai superar o limite daquilo que seria um copo limitado apenas por essa dimensão, que pode comportar apenas uma certa quantidade de água. Vai ultrapassar, vai transbordar. Se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor. É só Cristo que dá a plena alegria que nós podemos sofrer nos dias de hoje. Foi assim, por meio de Cristo, que Deus restaurou o povo de Jerusalém, respaldando-se nele que viria séculos depois e havia sido predito séculos antes para este povo que havia desvirtuado, violado e abandonado essa aliança. Pois ele mesmo era o penhor dessa aliança. Ele mesmo era a garantia da reconciliação. Ele mesmo era o catalisador da restauração. E é esse mesmo Cristo que diz: se permaneceis no meu amor, a vossa alegria, Igreja de Nova Metrópole, vai transbordar. E essa alegria que deve conduzir você à obediência, essa alegria que deve dirigir o seu viver, essa alegria que vai lhe dar plena satisfação e contentamento.
Nós precisamos entender, meus irmãos, que avivamento não nasce da novidade. Ele nasce do retorno à palavra de Deus. Às vezes, para você reacender a chama, você não precisa colocar um fogo novo. É só voltar à fogueira original, aquela que já incendiou seu coração pela primeira vez e pode incendiar de novo. Deus sempre vai encontrar o seu povo novamente na aliança, nas palavras e na sua lei. Lembre-se que alegria não é emoção, alegria é condição. A condição de quem está ligado, vinculado e perpetuamente reconciliado com aquele que é o autor de todas as suas restaurações. E não só lhe resgatou uma vez, mas vai resgatar todas as vezes que você tropeçar, fraquejar e vacilar. É esse que deve ser o combustível e o promotor da sua obediência e da sua vida aqui nesta terra. Nós possamos internalizar, assimilar e compreender essas verdades em Cristo Jesus. Amém.